Diz assim, amados, as Escrituras do Novo Testamento, Lucas 16, de 14 a 17. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam, mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. E a lei e os profetas vigoram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Amém, irmãos? Amém. Quero a atenção de todos para a mensagem desta noite. Podem assentarem-se. A exposição da palavra de Deus no abordamento que estamos fazendo sobre textos bíblicos. Estamos somente com as abordagens de Jesus. Estamos na abordagem número 40 e hoje vamos fazer a exposição desse texto sagrado, fariseu avarento, é o tema da nossa mensagem nesta noite. Amados, quero destacar os versos 15 e 16 desses 4 versos. A frase do verso 15, justificai a vós mesmos, o destaque deste versículo, e o outro destaque do versículo 15, Deus conhece o vosso coração. E o outro destaque, o terceiro destaque, amados, é o verso 16, que fala o Evangelho do Reino de Deus. Então eu quero prender a sua atenção com estes temas desse texto de Lucas e sobre o tema geral, fariseu avarento. Meus irmãos, eu tenho abordado estas colocações da Bíblia em se tratando de Jesus, quando ele abordou pessoas das mais diferentes, né? Em momentos mais diferentes também, momentos calmos, tranquilos, momentos mais assim acirrados, tempestivos, como por exemplo naquele momento que ele abordou a mulher pecadora que estava sendo apedrejada, né? Ou aqueles momentos nas sinagogas, em outros locais. E hoje eu quero, como em vários outros no meio da multidão, eu quero também aqui trazer esse texto aqui. O verso de número 15 fala do tema justificais a vós mesmos. Meus irmãos, o homem, ele tem a tendência de centralizar-se nele mesmo. Ele quer chamar todos os holofotes para si, para o que ele tem, para o que ele faz. É assim como ele entende, do jeito que ele quer, é assim que as pessoas têm agido. Ele centraliza nele mesmo. Mesmo, amados, muitos dos que seguem a Jesus Cristo fazem dessa forma. Aqui eu trato de uma abordagem capciosa, intransigente, de um fariseu que se coloca em oposição à palavra do Senhor Jesus, irmãos. Portanto, é uma abordagem com perguntas feitas a Jesus Cristo. Irmãos,
eles não aceitavam o comportamento da verdade, da realidade. Os fariseus não aceitavam isso. Ele não atendia aos apelos, inclusive das oportunidades. Em segundo lugar, irmãos, eu quero falar nesta noite sobre Deus conhece o vosso coração. Deus conhece o coração de todos nós. Nós aqui nem nós mesmos conhecemos. Às vezes a gente se embrutece com nós mesmos, porque nós não conhecemos totalmente o nosso coração. Amado, de que adianta o homem procurar ignorar Deus? Porque ele tem seus conceitos. Amados, por mais esperto e sagaz que o homem seja, irmãos, ele não ficará impune, amados, não ficará impune sobre a ação de Deus sobre a sua vida. Ele não ficará, em momento nenhum, ele não ficará. Ele abençoará os que abençoam e amaldiçoará os que amaldiçoam. Ele faz assim, é assim que Deus faz. Em terceiro lugar, amado, mas ainda destacando esse verso aqui, Deus conhece o coração do homem, irmãos, na loucura ou na ignorância, o homem age em nossos dias, irmãos, né? E Deus, ele continua no controle tanto dos bons como dos maus. E o terceiro ponto de hoje, o verso de número 16, fala sobre o Evangelho do Reino de Deus. Olha bem, encaixado aqui dentro desse contexto onde ele estava falando e foi interpelado pelos fariseus. Então, amados, vamos para o destaque desse verso 16. Irmãos, Jesus Cristo era anunciado para os homens muito antes, desde o primeiro casal, Adão e Eva, que Jesus foi anunciado, está lá em Gênesis 3,15. Então, essa história veio até Jesus, por isso que aqui no texto sagrado, né, nós encontramos essas colocações. Aqui, a lei e os profetas vigoraram até João. Olha bem, vem lá de Adão até João. O Evangelho do tipo do Salvador, do anúncio do Messias, do aguardo do Messias, né, da vinda do Messias, tudo isso, amados, né, era aguardado e era esperado, né? Jesus Cristo era, portanto, anunciado. Ao ser abordado pelos fariseus, irmãos, Jesus Cristo tocou em algo que eles deveriam conhecer. Os fariseus deveriam conhecer muito bem a lei e os profetas. Por isso que Jesus destaca aqui, amado, que este Evangelho vem sendo anunciado há muito tempo, e eles nunca se tocaram, não tem se tocado ainda hoje, o mundo não tem se tocado ainda hoje, né? De modo, irmãos, que ao ser abordado pelos fariseus, Jesus tocou exatamente neste assunto que eles mais conheciam, né? O próprio Jesus Cristo, irmão, falou do Evangelho e deixou claro, amados, que era chegado o reino de Deus. Vamos ler aí no livro de Mateus 3:11, o que é que João Batista falava sobre Jesus, né? E o texto sagrado, amados, fala sobre o reino de Deus que é chegado. Olha o que é que diz João Batista em Mateus 3:11, né? Mateus 3:11. Interessante você ver como todo mundo ouvia falar sobre o Messias, ouvia falar sobre Jesus. Diz assim, amado, o texto sagrado: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:1. Então, amado, a palavra de Deus que fala sobre isso para nós, irmãos. Mateus 3:1. Então, eu quero destacar para vocês, irmãos, esses 3 pontos, 2 destacando o verso 15 e 1 destacando o verso 16. Em primeiro lugar, justificais a vós mesmos, irmãos. Então, os fariseus aqui
nessa abordagem assim, meio coletiva de Jesus, né? Aqui eles reagiram mal e grosso mesmo, eles agiram grossamente contra Jesus, que falava para eles a respeito, irmãos, do que eles estavam apegados. Eles estavam apegados em quê? Eles eram que avarentos. Eles estavam apegados em quê? Apegados em situações pessoais. Eles estavam apegados em quê? Em valores terreais. Eles estavam apegados em quê? Em coisas deste mundo, meus amados. Olha, os corações dos fariseus, irmãos, estavam comprometidos com a avareza, irmãos, e isso desagradava muito a Deus através de Jesus, que não aceitava aquilo ali. Olha, irmãos, os fariseus estavam distantes de Deus e manifestavam por isso uma falta de compaixão para com os pobres. Eles só queriam atrair para si, trazer recursos para si, ter dinheiro, ter riquezas, ter prosperidade. Meus amados, os corações estavam focados nas suas próprias justiças, a justiça deles, né? Nos desejos deles. Irmãos, os desejos materiais estavam ocupando a vida daquele homem, e eles não davam conta que estavam diante de Jesus, aquele que veio, o Messias, que veio trazer para ele a felicidade, a paz para os seus corações. Eles não estavam dando atenção, eles estavam olhando para eles, os valores deles, ao invés de olhar para os valores maior que eles poderiam ter, que era Jesus Cristo no seu coração. Amados, o dinheiro e a riqueza, amados, dessa vida, nada garante ao homem. Não ponha o seu coração nessas coisas, em valores terreais. Não ponha, amado. Porque quando a pessoa faz isso, ela se torna cada vez mais dependente de mais e mais. Por isso que quem mais tem, mais quer. Esse é o desejo das pessoas, irmãos, né? As pessoas se afastam de Deus por causa de valores, por causa de condições favoráveis. Meus irmãos, o homem, quando age por si só, amados, ele endurece os seus corações para com Deus. Eles endurecem, né? Porque, amados, o homem precisa abandonar, irmãos, a sua própria vontade e voltar-se para Deus, para a vontade de Deus, irmãos. É aquele que perdoa, é aquele que tira o fardo das preocupações, das dificuldades, das lutas da vida, e dando em nós a suavidade de podermos caminhar tranquilo na vida em que estamos vivendo. Em segundo lugar, irmãos, o verso 15. Deus conhece o vosso coração. Irmãos, enquanto o homem só pode definir alguém pelos seus atos, alguém que olha, vê o outro assim de pé a cabeça, né? Às vezes não sabe nem quem é, mas olhou assim já dá a pista, né? Eu sei que não é gente muito boa não, ou é maravilhosa, né? Então o homem, ele erra porque ele não conhece as pessoas, ele não conhece ele, quanto mais os outros. Então ele erra quando ele faz. Deus tem me dado a graça, por exemplo, de ser um missionário, visionário, que eu tenho a facilidade que Deus me deu. Eu não, é de Deus. Deus é quem faz. Eu olho com o olho de Deus para dizer, esse aqui é um missionário, esse vai dar certo. Até agora praticamente pouquíssimas, algumas coisas que eu indiquei, assim, pedi a Deus que me perdoe, Senhor, e assuma isso aí para mim, porque eu não quero que nada seja do meu bolso, da minha vontade, do meu desejo, do meu coração. Eu quero que seja da vontade de Deus. Mesmo quando eu dou uma falhada, que eu adianto as coisas, né, que eu boto o carro na frente do boi, dá um trabalho danado para depois trocar, né? Trocar o carro e o boi aí para o lugar correto. Dá um trabalho muito grande, viu, Ronaldo? Entendeu? Então, meus irmãos, nós olhamos o exterior e fazemos uma ruim definição sobre os outros. Uma avaliação péssima sobre os outros, irmãos. Por quê?
Porque, pastor Djalma, o homem não conhece nem assim, rapaz. Não é? Não conhece. Não é isso mesmo? Porque, amados, tem horas que a gente se desconhece, assim, sou eu mesmo. Eu fiz isso, não, Djalma, eu entrei para Baraúna ou foi para Apodi, não é? Menino, eu estava lá já, um texto do caminho, não é por aqui não, meu irmão, que ele nem se conhece assim. Meus amados, conhecemos muito pouco sobre nós mesmos, mas Deus conhece o coração de cada um de nós, integralmente, tanto por dentro como por fora. Deus nos conhece, e é nele que nós devemos depositar nossa confiança. Amados, não há nada melhor do que eu e você descobrir nossos erros e pedir perdão a Deus e mudar e ir no que está certo. Nós precisamos descobrir, amado, porque somos pecadores, irmão, não nascidos no pecado, irmão, vivemos no pecado, amado, e um dia fomos condenados, amado, à morte eterna, e Deus nos livrou, amado. Então nós precisamos se descobrir, ver o que não está prestando em nós, o que não vale a pena, para nós agir corretamente, meus irmãos. Olha, Jeremias diz uma coisa, Jeremias 17:10, que eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Eu vou até esperar um pouquinho, porque eu quero ouvir a voz dos irmãos. Jeremias 17:10, olha, amados, preste bem atenção. Esta palavra do profeta, irmãos, né? Que é muito importante para nós, muito importante, nós nos livrarmos dos perigos, dos males que nos afrontam, os males que nos atingem e que nos enfraquecem, amados, a nossa vida. E Jeremias capítulo 17:10 diz assim, vamos lá, irmãos, comigo, vamos lá. Quando anunciares a este povo, está errado. Jeremias 17:10. Desde vexame. Eu, Senhor, enquadrei o coração, eu provo os pensamentos e esfradar cada um segundo o seu próprio proceder, segundo o fruto de suas ações. É esse? É esse, estão certo. Eu não estava aqui errado. Então, amados, veja essas palavras de Jeremias, né? O quanto ele, amado, o quanto ele nos chama atenção para essa realidade, irmãos. Nós não podemos fugir absolutamente nada disso, amado, na nossa vida. Precisamos sim, amado, ter exatamente isso aí. Saber que Deus esquadrinha a nossa vida, irmãos, né? Ele esquadrinha a nossa vida no centro dela. Qual é o centro da nossa vida? O coração, irmãos. É Ele que conhece nosso coração. É esse texto mesmo que nós citamos errado. Então, amado, precisamos, amado, proceder, amado, segundo, irmãos, a vontade de Deus e não a nossa, irmãos. Olha, o pecado, irmãos, que cometemos nos denuncia, amados, que somos diante de Deus. Muitas vezes somos conhecidos pelo nome do pecado. Veja bem, um famoso cantor do passado, chamado Vicente Celestino, ele era conhecido como o ébrio, né? Nós que somos de idosos, né? Eu já ainda jovem. Mas, por exemplo, a Raabe na Bíblia era conhecida como a prostituta, porque ela era prostituta, né? A mulher pecadora, né, da Bíblia, a mulher pecadora, ninguém conhece ela por Maria dos Tais, conhece por uma mulher pecadora, né? Por quê, amados? Porque, irmãos, a gente ganha um nome ruim e pode ganhar um nome bom, né? Quem é o rei do futebol? Quem é, irmãos? A gente vê que os nomes são dados pelas pessoas nas consequências das coisas, mas o pecado marca, dá uma nódoa que fica, né? Certa vez um irmão se converteu
E ele tinha um apelido muito feio. Quando ele se converteu, ele levou uns 10 anos para mudar o apelido dele, né? Porque ele era cachaceiro. Então, chegou o cachaceiro dentro da igreja. Irmão, chamar o irmão de um servo do Senhor, né? É porque o pecado marca a vida das pessoas, meus irmãos, né? Um nome que muda a identidade de uma pessoa, amados, por causa do pecado. Essas coisas que acontecem, amado, né? Mas quando as pessoas se convertem, até mudam de nome, né? Abraão mudou de nome, né? Não é mais Abrão, agora é Abraão. Não é mais Paul Yoshô, como é o nome agora de Java? Davi, o Oxô. As pessoas mudam, não é? Agora é um novo irmão, agora é um servo de Deus, agora é um varão, é uma varoa, não é? Porque aí muda. E em terceiro e último lugar, irmãos, o Evangelho do Reino de Deus, verso 16. Amados, aqueles fariseus, eu digo sempre, eles estavam tendo aí a maior de todas as oportunidades. Ele estava de frente dele, quem é que está à frente dele? O Salvador, o Redentor, aquele que veio para buscar e salvar o perdido. Esse aí sim que veio salvar as vidas. Era, irmãos, a hora de mudança para aqueles homens, sair da avareza, abandonar, meus amados, a avareza e passar a enxergar os valores maiores do que os valores, irmãos, mundanos, terreais da vida humana. Então, amados, com toda certeza, essa mudança provoca tudo isso, né? E traz paz, traz felicidade, traz alegria, amados. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo, ele é o próprio Evangelho. E nesses dias eu estava lembrando essa palestra de Marco Lloyd Jones. Ele disse que Jesus humano, foi ele que deu a vida dele, foi ele que veio ao mundo, foi ele que pagou o preço, foi ele que morreu. O Jesus humano é esse que nos salvou, é esse que se colocou no nosso lugar de homem. O homem Jesus foi quem nos salvou. E nós precisamos amar esse homem Jesus que trouxe para nós, irmãos, a chance de sermos perdoados. Amados, a salvação veio ou não veio ao mundo através do Salvador Jesus, do homem Jesus, porque antes era o quê? Aquele que vai vir, né? O Messias, todo mundo era salvo na esperança, no aguardo. Mas agora, a Bíblia diz, agora ele veio e ninguém tem como se desculpar, diz o Evangelho de João, agora ele veio e ninguém tem mais desculpa. Não é? É ele o Salvador, irmãos, não é? É ele que veio, um Salvador que não mediu distância nem consequência para fazer a redenção do homem como eu e você, pecador. Foi ele que veio ao mundo, amados, né? Não havia alternativa no mundo para alguém bonzinho salvar outro. Não existia sacrifício de ninguém, clausura de ninguém, não existia, amado, homem puro, santo nenhum, até mesmo Abraão, o pai da fé, não sei que lá, ninguém. Foi ele que veio fazer isso, amados. E ele, o pecado imposto a ele, amados, né? O pecado de cada um de nós, irmãos, foi transferido para ele. Nosso pecado foi transferido para ele, amado. O pecado, o vírus do pecado, o mal do pecado, a sujeira do pecado, Jesus assumiu. Por esta razão ele morreu na cruz do Calvário. Ele assumiu nossa identificação, né? E ninguém, amados, que crê nele fica fora da salvação. A única coisa, irmãos, que deve ser irrecusável nesta vida é a salvação. Como pode recusar tesouros, riquezas, né? Casamento, né? Pode recusar tudo, mas não pode recusar a salvação.
ele não pode abrir mão, o homem não pode abrir mão, irmão, desta bênção oferecida para ele. Ele deve abandonar todo tipo de fama, todo tipo, irmão, de poder, será qual for, de dinheiro, de riqueza, irmão. É como diz a Bíblia, basta a graça, irmãos, do Senhor Jesus para nos trazer felicidade. Eu quero concluir. Como se justificar a si mesmo? De que forma se justifica a si mesmo? Né? O que garante, amado, ao homem nesta vida para ele ter uma longevidade de 200, 300, 500 anos? Né? O homem sonha com isso. Por isso que ele tem tanta gente congelada por aí fora, para um dia se despertar. Vão para Marte, para a Lua, não sei para quê, para encontrar o elixir da eternidade, irmãos. Olha, amados, o homem, ele só precisa de Deus, ele só precisa conhecer Deus na vida dele. E um dia ele irá, Deus, pedir conta de todo mundo. Vamos acertar as contas aqui, não é? Vamos lá, o Evangelho está ao alcance do homem. Ninguém tem como se justificar, irmão, e dizer assim, que nunca ouviu falar do Senhor Jesus. Não há como o homem recusar. E eu quero concluir contando uma historiazinha, a face de Cristo. Cadê Dedé? James Finley, um dos pregadores pioneiros do oeste dos Estados Unidos, irmãos, conta a respeito, amado, de um culto religioso em que o bispo William McKendry administrou a Santa Ceia, irmãos, numa reunião de retiro espiritual, de acampamento. Durante aquele ato, aquele servo de Deus viu aquela mulher chorando na hora da ceia, se recolhendo, chorando muito, certo? E aí o pastor percebeu a agonia daquela mulher, né? E chegou perto dela e disse: minha amada irmã, venha se ajoelhar, não é, aos pés da cruz e acharás misericórdia. Ela então explicou o problema. Ela disse: pastor, o senhor acha que Deus, tão maravilhoso, tão puro e santo, eu iria me aventurar a me lançar à mesa do Senhor? O senhor acha com minhas mãos impuras de pegar o pão, de pegar o cálice, no símbolo da comunhão de Deus? O pastor então disse: sim, minha filha, foi exatamente por você que Jesus Cristo deu a vida dele. E enquanto a mulher se retorcia em agonia, ele demonstrou, irmãos, sua disposição de poder ajudá-la, prometendo a ela, né, assim como o ladrão da cruz, ela deu da última hora e foi salva. Ela precisa se arrepender. Então ela disse: eu posso ir aos pés de Jesus? Ele disse: sim, pode ir. E ela se ajoelhou diante da mesa da comunhão, e ali o próprio pastor, com lágrimas, vendo aquela mulher se convertendo, entregando a sua vida para Jesus. Aquela coisa foi um gozo na sua vida, e quando ela se levantou, não mais estava chorando, estava feliz, e se tornou uma grande serva de Deus, e passou a tomar da ceia do Senhor. Irmãos, que Deus nos ajude a não ser como um fariseu, a não ser um rejeitador de Deus, um perdedor de oportunidades, um avarento, mas ser alguém que ama a sua vida, que ama a vida do seu próximo e que ama a Deus sobre tudo. Que Ele nos abençoe. Amém, irmãos?